Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre matrizes e função e algumas coisinhas sobre essa matriz, principalmente no que diz respeito à sua declaração e também como nós recebemos ela em uma função. Então a gente ainda está trabalhando de forma estática com essa matriz, então a gente precisa determinar o seu tamanho na declaração, ou eu posso omitir aqui, no caso a linha, ou a dimensão referente à linha, caso eu já inicialize os valores dessa matriz, tá certo? Então posso declarar dessa forma, ou já definindo aqui que nós vamos ter duas linhas e 3 colunas, tá certo? Isso no momento que a gente inicializa. Nesse caso, é fundamental que pelo menos a dimensão de coluna seja definida, ok? Então aqui eu posso exibir, por exemplo, já atribuir valores a essa matriz, então eu posso exibir um valor, por exemplo, na posição 00 dessa matriz. Então minha matriz é M, vou exibir o valor que está lá na posição 00, ou seja, o primeiro valor da matriz. Então o primeiro valor é 1, vejam que vai ser exibido 1, e apareceu ali o Hello World, que é essa linha aqui abaixo, né, que eu vou retirar agora. Então, o valor é 1. Se eu quiser da terceira coluna, não existe terceira coluna, na verdade, né? Tamanho 3 aqui, 0 a 2, então vai ser o valor 3. Então, exibindo o valor 3. Então, essa é uma forma de você declarar a matriz, e no caso omitindo apenas o número de linhas, mas você precisa inicializar, tá certo? Sem passar os valores, vai ter o erro sintático também. Outra forma de definir o tamanho de uma matriz ou de um vetor é através de uma constante. Então, constante A tem o valor 3, por exemplo. E aí eu digo que minha matriz vai ser tamanho A, que é 3. E outra forma é você recebendo a entrada do usuário e depois declarando essa matriz. Então, por exemplo, int t representando o tamanho, e nós vamos ler o tamanho que vai ser passado pelo usuário. Nesse caso, a gente vai ler t, né? E nós não vamos usar a constante. Vejam que eu preciso declarar essa matriz após receber esse valor, tá certo? Só assim será possível utilizar o valor da entrada na declaração, tá certo? Então eu preciso conhecer primeiro esse tamanho para depois passar o tamanho aqui na minha matriz. Pode ser um valor para linha e coluna também, e aí cada variável vai estar distinta aqui. Por exemplo, se fosse linha e coluna, né? Seria L para linha e C para a coluna. Então aqui eu estaria passando L e C para definir a nossa entrada. Beleza? Para declarar a nossa matriz. E aqui a gente consegue trabalhar também das mesmas formas como já foi explicado no vídeo sobre vetores e matrizes, tá certo? Que aí a gente vai precisar de uma estrutura de repetição para acessar todas essas posições. Então agora a gente vai falar sobre como passar essa matriz agora para uma função e quais são as limitações que nós temos quando trabalhamos de forma estática. Então nós temos, por exemplo, uma matriz leitura, uma função, aliás, leitura, que recebe uma matriz do tipo inteiro de... Aqui é onde está. A gente precisa determinar o tamanho, pelo menos, da coluna dessa matriz. Então, eu posso passar já o valor dessa matriz, vai estar recebendo então, a matriz de tamanho 2 por 3,
Vou declarar aqui no main a nossa matriz, que vai ser de tamanho 2 por 3. E vamos estar passando ela para essa função leitura, tá certo? Então, leitura recebe essa matriz. O que é que a gente vai fazer aqui? A leitura a gente vai ler os valores para essa matriz. Então, aí precisamos do IJ, né, para acessar I representa a dimensão linha, IJ a dimensão coluna. E aí, por meio de um for, nós vamos adentrar em cada posição dessa matriz. Então, I vai de 0 para a linha até ser menor do que 2, I++, e o nosso J vai de 0 até J ser menor do que o tamanho da coluna, da quantidade de colunas, no caso é 3, J++. Ok? Então aqui a gente vai ler os valores. Então, scanf posição I, J. Então vamos estar recebendo os valores para cada uma dessas posições, tá bom? Então essa é uma forma de estar recebendo essa matriz por meio de uma função. Vamos criar mais uma função, que vai ser nossa função para exibir essa matriz. Então, exibir também vai estar recebendo uma matriz 2 por 3. E nós vamos estar exibindo os valores dessa matriz. Lembrando que quando nós passamos aqui a matriz para essa função, acontece a passagem por referência e não a cópia. Então aqui a gente consegue trabalhar com os valores diretamente que estão armazenados nessa matriz. Então aqui a gente vai exibir. Precisaremos do I e do J, já que aqui eram variáveis locais, a gente precisa aqui também. Eu vou aproveitar aqui os nossos paras, os nossos for I e for J, só que aqui eu vou exibir. Então, ao invés da leitura, printf. Ok. Então, aqui a gente vai ler e aqui a gente vai exibir essa matriz, tá certo? Então, vou só chamar a nossa função agora, exibir, e vamos passar a matriz que nós queremos que seja exibida. Vou rodar aqui, então como é 2 por 3, nossa primeira linha é 1, 2, 3, cada um desses valores representa uma coluna da primeira linha, e depois 4, 5, 6, nossa segunda linha. Aqui está exibindo tudo junto, porque para ficar igual a nossa matriz, eu vou dar um espaço aqui para um ficar após o outro. Então aqui vai ser exibida a primeira linha, 3 colunas, e aí quando for exibir a próxima linha, eu quero que pule uma linha, então vou colocar aqui o /n para dar essa característica de matriz, né? A exibição. Então 1, 2, 3, primeira linha, segunda linha, está aqui exibindo nossa matriz. Então essa é uma forma de receber a matriz na função. Outra forma é se nós tivéssemos a nossa constante aqui, né? Seria, por exemplo, nós temos a constante A de valor 3. E aí eu digo que nós temos aqui nossa constante sendo passada para essa função, tá bom? Então aqui a gente inclusive pode também substituir o limite no nosso for para colunas, já que a gente está recebendo aqui o nosso A, tá bom? Então aqui é outra forma, inclusive A pode compor qualquer uma das dimensões, tá certo? E outra forma é passando apenas a nossa dimensão
coluna. Então eu vou executar, ó, retirei aqui, vou retirar aqui também, só que aqui eu vou deixar esse tamanho, tá bom? Então exibiu nossa linha e coluna. Caso você queira receber a linha no parâmetro aqui, ó, que seria T, digamos que você não saiba o tamanho da linha. Nesse caso, você vai precisar receber aqui T, que representa essa dimensão da nossa linha, né? Então T é o tamanho da linha de linhas nessa matriz. Então eu vou passar aqui, tá vendo que agora ele está dando erro, porque ele está exigindo o parâmetro T é do tipo inteiro, então eu vou passar 2 da mesma forma. Vai estar lendo e exibindo os valores dessa matriz. Ok? Então é isso, só atentar para a declaração da matriz e também quando for receber ela através de uma função. O que é que nós não conseguimos? Receber o valor para colunas, tá certo? Então, na função, obrigatoriamente, precisamos passar o tamanho aqui na dimensão referente à coluna da matriz. Ok? Então é isso por esse vídeo. Até o próximo.